Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Aqui é o Van. Estamos na TV Tochas Acesas e hoje vamos entrevistar as cantoras. Poliana Siqueira. E a Aline Eliane. Para falar do chamado de cantora. E aí, como vocês compreendem o chamado de vocês? Pode tomar a palavra. Quem se sentir aí. O chamado é algo muito especial na minha vida. Eu creio que é muito especial, porque o Senhor ele me chamou de uma forma diferente, né? Vamos dizer assim. Eu já estava um pouco adulta, na minha fase adulta, e quando o Senhor me chamou, eu, meio de começo, fiquei assim, um pouquinho com medo, um pouquinho de receio, né? Por não conhecer muito essa parte de chamados, mas para mim o chamado é algo muito especial que o Senhor ele colocou na minha vida, né? Tem me chamado para cantar, para louvar, levar a palavra através do louvor. E para mim é isso, né? Trabalhar para o Senhor e pelo Senhor, levando louvor aos corações. Então isso é muito especial, é muito gratificante em nossas vidas, saber que estamos sendo usados pelo Criador do mundo. Bom, gente, eu sou suspeita em falar, né? Porque minha vida é um chamado que Deus colocou, né? O dom, o talento que Ele colocou nas minhas mãos. E para mim é muito gratificante, né? Esse chamado de Deus. Por várias vezes eu tentei resistir, para falar a verdade, né? Várias vezes eu não queria fazer, mas enfim, né? A palavra de Deus, ela venceu no meu coração, né? E quando Deus ele tem um chamado, não adianta a gente querer parar, não adianta a gente querer fugir, porque a gente vai ter que fazer aquilo que Deus nos confiou, né? E o Senhor ele confiou esse chamado do louvor na minha vida. Sou muito grata a Deus porque hoje eu vejo, tô colhendo os frutos, né? Tô colhendo tudo aquilo que Deus me prometeu há muito tempo atrás, desde a minha infância. Foram promessas, foram profecias que foram lançadas na minha vida. E assim, fui crescendo, né, na adolescência, só não cresci no tamanho. Mas o tempo passou e hoje eu tô colhendo, né, tudo aquilo que Deus prometeu, né, através do chamado. E é muito gratificante. Amém? Agora uma polêmica aqui, né? Tem chamado de cantor na Bíblia, né? Sim. Porque tem muitos irmãos que não, mas cantor é um negócio mundano. Cantor não pode. Quem canta, quem louva na igreja não pode ser cantor. Então, parece que a igreja às vezes, né, renuncia esse termo, esse título cantor. Aí uns dizem, não, é adorador. Outro diz, não, é levita. E há uma resistência contra a palavra cantor. Mas eu vou pegar aqui uma parte da Bíblia. Eu queria dizer que tem sim cantor na Bíblia. Você vai achar muito. Se você ler o livro de Esdras, Neemias, Crônicas, Samuel, eles falam muito dos cantores. Mas aqui há uma passagem muito interessante de uma batalha, né, do povo de Israel, que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 20. Eu vou ler a partir do versículo 20, 21 e o 22, que diz assim, ó. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Interessante, né? Que uma batalha... Quem já imaginou colocar cantores na frente de uma batalha? Mas aqui em 2 Crônicas vai falar, né, que os cantores foram chamados para louvarem a majestade santa. Então também os cantores são bem importantes dentro do ministério. E vocês falaram que cada um teve seu chamado, um na infância, outro na fase adulta, né? Igual Jesus disse, que uns são chamados mais cedo, os outros
no fim do dia, mas todos para a mesma obra. E vocês pretendiam gravar CD, né? Porque todo cantor é cobrado o CD. O CD é o ápice do trabalho do cantor, né? Na verdade, sempre foi meu sonho, né? Gravar. Assim, quando eu era criança era fita e já tava indo pro CD. Fita cassete. Isso, era fita, eu tinha a fita da Cassiane. Eu sempre falo, né, sobre esse testemunho, que eu tinha a fita da Cassiane e depois veio logo o CD. E era o meu sonho desde criancinha gravar um CD. Mas aí vim gravar, como a Aline falou, fase adulta, eu vim gravar já depois de casada. Foram muitos anos esperando no Senhor. E eu acho que é o sonho de todo cantor, né? Todo cantor é ter o seu CD, Agora, né? como o CD, agora tá a onda da internet, eu acredito que o sonho de todo cantor é gravar um single, né? E você, Aline Lima? Todo sonho de gravar sua própria canção, né? Ter sua própria canção, para que todos possam ouvir. E é um sonho, para mim também foi, na verdade, eu sempre gostei muito de cantar. Quando criança eu fiz canto e coral, né? Na época eu tinha uns 9, 10 anos. E eu sempre gostei muito de cantar e, como já comentei aqui em outra entrevista, meu sonho, assim, era e depois não era ser cantora. Eu lembro que eu ia em uma certa igreja, né, que eu não vou falar o nome, e aí tinha uma criança, a filha do pastor, que ela cantava e eu admirava muito aquilo, porque eu sempre gostei muito de instrumentos musicais. Sempre foi assim, algo como a Poliana falou, é uma chama que já arde na gente desde criança, então eu sempre gostei muito de cantar, fiz canto e coral. Porém, quando chegou a minha fase adolescência, eu falei, eu acho que isso não é para mim, né? E após também eu casar, e o Senhor foi usando pessoas, foi usando a minha pastora para falar, né, sobre o chamado de cantar. Então foi um sonho que eu realizei, gravar um CD, porque a gente gosta, né? Quando a gente gosta de cantar, quando a gente se coloca na posição do chamado de louvar. Então, todo mundo que tem esse chamado, ele tem um desejo muito forte de ter, né, a sua própria canção. Hoje, como a gente falou, não tem mais o CD físico, né? Tem o single e todo mundo quer gravar o sonho de entrar numa gravadora, ter aquele sentimento, porque é uma emoção muito grande, né? Porque é a palavra do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Então, eu acho que todo mundo fica muito feliz quando realiza esse sonho. Agora, isso aí também é interessante que vocês pegaram um momento de transição, né? Foi. Porque todo mundo quer aquele CD físico que você pode pegar, pode ler o encarte. E vamos falar primeiro desse CD. Como foi vocês quando você, tipo, você queria cantar? Todo cantor ele quer ter o seu CD. Seu CD. É a marca de, poxa, consegui. E quando você consegue, que você olha pro seu CD, como foi o sentimento? Você poder pegar ele, olhar o encarte, as fotos, as músicas, os louvores, né? Como vocês se sentiram? Uma alegria muito grande. Eu lembro que assim que eu entrei na gravadora, parecia que, eu não sei explicar, parecia que eu tava flutuando. Sabe aquela pessoa que chega na cidade grande e fica, né, deslumbrado? Foi assim o sentimento que eu senti quando eu entrei naquela gravadora, que o produtor começou a tocar o meu hino, vá porque eu sou tua força. Eu não demonstrei esse sentimento, mas dentro de mim eu queria chorar, No gente. coração, emoção. Era uma emoção muito, muito grande, sabe? Parece que passa um filme na sua cabeça, sabe? Todas as promessas que Deus fez, o seu sonho, a luta, o tempo que você esperou, é tipo um misto de emoções. Então ali pra mim foi uma alegria muito grande. Porque assim, na verdade o meu CD eu demorei pra gravar, foi 5 anos. Aí foi uma pausa, agora eu tenho 4 anos que tenho o meu CD, né? E assim, quando ele chegou o meu CD, nossa, foi uma alegria muito grande. E o meu filho Samuel, acho que ficou mais feliz ainda. Ele, mãe, seu CD. Pra você ver, né? Deus me fez uma promessa criança. E depois eu tô com meu filho segurando meu CD, né? Quando eu vi aquelas caixas, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Então é uma emoção muito grande. É o sonho, né?
É o seu Um, sonho realizado. um sonho realizado. É realizado. Ser a Aline E a Lima. gente fica, como a Poliana falou, a gente fica muito feliz quando chega, você pega, você vê, sabe, que tudo aquilo que você se esforçou tá ali, que você tá se empenhando a fazer a vontade do Senhor, né? Porque tem lutas, existem lutas pra gente poder gravar. Tem um valor, né? Um valor que não é baixo para você poder fazer a gravação do seu CD. E quando chega assim, você fala: Deus, obrigado, porque o Senhor permitiu a gente ter esse CD. E é uma alegria muito grande mesmo. Quando você está fazendo as fotos para a capa, quando você escolhe a roupa. É que cada um tem uma experiência, né? Quando eu fui fazer a capa do meu CD, eu sonhei com a maneira que eu ia fazer a capa do meu CD. Talvez muitos não acreditem nisso, mas para mim foi uma experiência muito grande. E eu falei pro meu esposo, que fez a capa do meu CD, né? O Tássio Siqueira, sempre faz as capas aí, a arte do meu CD. E aí eu falei assim para ele: olha, eu sonhei desse jeito, com a roupa desse jeito. E quando chegou, que você olha assim, como a Poliana falou, uma emoção muito grande dentro da gente. Quando eu escutei ali o CD, às vezes você até não acredita. Você fala: nossa, eu tenho um CD. É uma alegria muito grande que nasce no nosso coração. E eu creio que o Senhor, Ele permite essa alegria. E cada vez que a gente lança uma canção, é uma alegria muito grande, porque a gente sabe que ali não vem algo de nós mesmos, né? De nós mesmos, mas da parte do Senhor para outros corações, para pessoas serem alcançadas. Então, é muito gratificante, Ivan, a gente pegar ali o sonho em nossas mãos, né? E também é uma coisa bem interessante, né? Eu tinha promessa, e só que o tempo ia passando e aqui na nossa igreja vem muito cantor de fora, né? Muitas cantoras, cantores. E eles vinham com os CDs deles, né? E eu falava: Jesus, um dia eu vou gravar o meu. Né? Eu olhava ali, achava tão lindo o ministério, né? Eu falava: um dia eu vou ter o meu CD, né? Então, assim, quando realizou, é igual a cantora Aline falou, né? É uma dificuldade também, a gente que é cantor dependente, assim, né? Dependente é uma dificuldade. Independente. A gente não tem uma gravadora, né? Estamos lutando pra chegar lá. E assim, tem essa dificuldade, né, do lado financeiro. Mas é aquilo, quando Deus promete, Ele cumpre, né? E Ele cumpriu verdade. nas nossas vidas. Não teve, teve obstáculos, mas nada impediu, né, o agir de Deus sobre as nossas vidas. E como eu tinha falado assim, já acabando o CD, eu gravei, assim, pela fé mesmo. Pela fé, porque quando Deus ele promete, Ele cumpre. O Vô tava falando algo bem interessante, né? Tem pessoas que têm um sonho ainda, né? Tem pessoas que falam assim pra mim: não, irmã, mas eu ainda vou gravar o CD, porque foi isso que Deus me prometeu. E às vezes eu dou até conselho: não, grava o single, né? Porque CD hoje já não vende mais. Essa parte eu ia entrar agora, né? Antes de você concluir, vamos entrar agora, né? Por quê? Que nem eu falei, vocês pegaram a transição da tecnologia, vocês já vieram no finalzinho da era do CD físico, que é aquele CD, pessoal, que você pega, tem um encarte, deveria ter, cadê o CD? Aqui não tem nenhum. Deveria ter um encarte, né? Pegar lá a capinha, tirar a foto, você pegar o disco, olhar o disco, colocar o disco para tocar, foi a realização do sonho. Só que muita gente ainda tem esse tipo de pensamento e hoje o CD ele não é mais assim, né? É digital. Como foi essa transição? E para as pessoas que querem ser cantor e talvez ainda tenha aquele pensamento, vou imprimir o disco físico, sendo e hoje, como é hoje? Então, assim, no começo eu fiquei bem triste. Eu falei: nossa, né? Porque o cantor, pra vender o CD, era bem melhor, né? Pra gente vender o CD. Mas aí a gente acaba acostumando, né, gente? Mas eu já tô até acostumada já com internet. Mas muitas pessoas mandam mensagem pra mim falando: não, eu vou gravar o CD porque Deus me prometeu. Porque é o sonho, né? Mas eu sempre dou conselho: grava o single. E a pessoa: não, eu quero o CD. Quero a mídia física. Eu Quero a mídia física. Porque é o sonho. Quem é
assim, os louvores antigos, Lauriette, Cassiane, sabe como que era a emoção? Você pegar o CD de outra pessoa também, né? Mas é igual Quando a quando. gente pegava o CD da Cassiane, ai, saiu o novo da Damares. Era assim no tempo da mocidade. Ai, saiu o novo da Damares. Todo mundo saia Queria o correndo, que CD. era pra gente cantar primeiro o louvor, né? Tinha que sair correndo, assim, na outra irmã ia cantar. Concorrência aí das igrejas. Quem pegou o CD primeiro vai cantar primeiro. Eu tinha que sair correndo pra pegar o CD logo. Senão, Pra o povo já ensaiar. tava cantando. É difícil para as pessoas se acostumar, mas sempre existe essa transição de tecnologia. Antes do CD era o que? Era o disco grande de vinil. Aí, com certeza, aquelas pessoas que gravavam o disco tinham uma certa ligação emocional, até porque você cresce ouvindo esse tipo de mídia, né? Coloca ali o disco para tocar e coloca aquela agulha e roda e de repente a tecnologia muda. Vem um CDzinho pequeno, já é outro sistema, ou vem a fita cassete, você tinha que rebobinar e tal. Aí agora Do outro lado. o CD, ele é digital, ele não é mais uma mídia física, não dá mais para você pegar ele. E talvez muitas pessoas, que nem a Poliana Siqueira falou, né? Ainda tem aquele sentimento de nostalgia, de pegar a mídia física, de olhar e não consegue ainda aceitar essa nova realidade. E você, Aline Eliane, foi resistente? Eu vou ser bem sincera aos irmãos, porque, como o Van falou, nós pegamos bem a transição mesmo e já pegamos assim bem no final que o CD estava ainda sendo utilizado, né? Eu confesso aos irmãos que se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu não teria imprimido o CD. Porque, assim, é interessante a gente pegar, é um sonho realizado, mas eu até falo pra você que tem o sonho, né? Porque quando Deus prometeu pra você o CD, mas a nossa realidade hoje já não é mais o CD físico, né? Então a sua canção nas plataformas digitais também vai ser um CD. Então Aline Eliane, eu não imprimiria. Por quê? É difícil depois de você conseguir até mesmo Que as pessoas não têm mais aparelho, né? vender ou doar, porque as pessoas já não têm mais esse tipo de aparelho. Então, o aparelho hoje é YouTube, né? Que é através da internet, baixa no celular. Então, eu aconselharia você não imprimir, porque seria um dinheiro que você poderia investir em outras canções, né? Não é um custo baixo para você poder imprimir os CDs. Então, se eu tivesse esperando um pouquinho mais, eu não teria a mídia física. Mas, já que eu tenho, né? Eu sou muito feliz por ter. Mas eu aconselho você, o cantor que está começando agora. Não sei, né? Também é o desejo do seu coração. A gente também não pode Mas deixar aí o aqui problema... o desejo do coração da pessoa. Às vezes a pessoa fala, só porque você tem, você não quer que os outros tenham. Não é isso. Não, mas é bom também porque tem muitos irmãos que querem ser cantor e eles também não entendem a realidade, A né? realidade, a gente tá Porque falando da uma realidade. coisa é você ser um ouvinte, você ouvir música é uma coisa. Sim, Você trabalhar com música é outra coisa. é outra coisa. E você também ter o desejo de ser um músico, né? Tem gente que só quer ouvir música e pra ele tá tudo bom, tá tudo certo. Outros são os músicos que vai produzir a música. E outros são aquelas pessoas igual vocês, né? Que desejam ser músico. Só que às vezes a pessoa que tá desejando ser músico, tem um chamado e dizendo, um dia Deus vai realizar, um dia eu vou ser um cantor, mas ele talvez não entenda essa realidade. Que, não, eu preciso da mídia física, mas eu perguntaria pra ele também, né? O irmão que tá com esse sonho, mas você ouve música como? Você ainda tem Você aparelho tem de aparelho? Então, seus amigos têm? Seus vizinhos têm? Então, mas Deus prometeu um CD, mas não significa um CD físico, né? Isso que É um CD digital. quis E, dizer. e aí entra outro assunto interessante. Quando você vai lá na gravadora, vocês gravam, aí você tem a música, hoje já é o single. Já mudou, a pessoa não lança mais um CD completo, eles vão lançando. Muitas faixas, né? Assim. Já não lançam Até tem mais, né? o EP, Afinal de contas, o que seria? São mais faixas, mas o single a gente lança. O que seria um uma música, single? né? Pronto, uma boa pergunta que eu queria falar. Single é o quê? É uma única música. Uma única música, né? Então, você lançou o single. Você lança. Aí, e agora? Não, tipo, você foi na gravadora, igual vocês. Como vocês fazem? Vocês vão lá na gravadora, vocês gravam, aí o cara o rapaz lá da gravadora dá a música pra Produtor. vocês. E agora? Vocês fazem o que com essa música? Como vocês divulgam? Pelas
sociais. Quais as redes sociais? As plataformas digitais, né? A gente sempre fala. Então, a gente, através do nosso Instagram, da nossa fanpage no Facebook. E quando a gente chega também, né, nas igrejas, a gente pede, irmãos, visita lá nosso canal do YouTube, que tem as nossas canções, as plataformas digitais. Geralmente as mais conhecidas, né, mais utilizadas, a gente sempre fala, é o Spotify, Deezer, Google Play. Não sei se muitas pessoas usam o Google, mas as mais conhecidas, e a gente vai divulgando assim pela internet, né? E também nas igrejas, quando a gente chega, já não fala, irmãos, está aqui meu CD, mas a gente sempre pede para que Que as as pessoas pessoas ouvem. vão no canal do nosso YouTube, no E- nosso canal do YouTube, para poder conhecer as canções. Aí vão contribuindo com o Sim, trabalho de nosso vocês, trabalho, né? vai divulgando e através das visualizações, né? Os irmãos vai visualizando, vai adicionando nas playlists e assim também vai abençoando o nosso ministério. Olha aí. Então hoje pro ouvinte, apesar que a Poliana falou que pro cantor antigamente vender o CD era Mais fácil. mais fácil, né? Mas hoje pro ouvinte, de certa maneira, ficou melhor. Porque o ouvinte pode ouvir a música, tem mais acesso, né? Então ele também contribui com o trabalho quando ele tá lá ouvindo, apoiando no carro, em Tem casa. várias lives, por exemplo, na igreja também que eu vou, aí sempre os pastores falam, olha, no Japão está assistindo, nos Estados Unidos está assistindo. Então, tem mais acesso, né? Outros países que talvez não poderia conhecer a gente, Acessar passam a sua a conhecer. canção. Já pensou alguém lá no Japão ouvindo seu louvor? É. Então, Uma benção. você que tá do E é Japão. uma benção, né? Eu lembro que as últimas vezes que o meu esposo olhou lá do Spotify, que cada um que tem o seu Sua conta? a sua conta tem acesso para onde chegou, né? Então, as canções já chegaram para Alemanha, para Itália, se eu não me engano, algum país da África, eu não lembro o que ele falou. Então, às vezes você também tem, Deus fala assim: "Vou soprar o seu nome pelos 4 cantos do mundo", né? E às vezes a gente na nossa mente, talvez a gente pense que a gente vai estar em todos esses lugares fisicamente, mas através agora da internet, nós chegamos em vários lugares, né? A palavra do Senhor chega, a nossa voz, através da nossa voz, em todo lugar do mundo. Então é muito melhor, né? Essa tecnologia, como a Poliana disse, várias pessoas vão ter acesso a essa canção e às vezes você tem acesso que você nem sabe. Eu fiquei realmente assim muito emocionada quando meu esposo falou: "Olha, tá chegando, Tá tocando na tá tocando Alemanha. na Alemanha", e o pessoal te seguindo, aí você fica até pensando: "Meu Deus, Caramba, você nem sabe falar alemão. alemão, mas Deutsche. a sua canção tá chegando lá". Então eu acho que a internet também ela trouxe uma facilidade de sermos conhecidas, né? Por muito mais pessoas do que só o próprio CD físico. E Deus é bom, né? E eu creio que Deus tem soprado cada dia mais as nossas canções e tem Outra falado coisa que é bem interessante também, que a Aline tá aos falando aí, corações. que é, desculpa que eu cortei. Outra coisa que é bem interessante, né, que muitos falam assim, não entende o ministério do cantor e fala assim, quer aparecer. Só que essa facilidade que Deus nos deu, né, pra levar o evangelho a muitas pessoas, né? Eu já tive testemunho de pessoa que tava na depressão. Agora me pergunta se eu tava lá do lado da pessoa. Do lado da pessoa. Eu não tava. A pessoa viu o meu vídeo, vá porque eu sou tua força. E ali a pessoa tava no quarto, não queria ver ninguém. Depressão, né? E Uma Deus tristeza trabalhou. bem profunda. E através do louvor a pessoa mandou falar pra uma tia minha que escutou esse louvor e teve força pra sair do quarto e foi pra igreja adorar o Senhor. Olha aí, Então né? assim, eu não estava lá e como ela falou assim, às vezes Deus usa o vaso e fala assim, você vai estar nos 4 cantos da terra e a gente acha que a gente vai estar lá, fisicamente. né? Porque nossa mente ela é pequena e às vezes não compreendemos as promessas de Deus. E é bem interessante isso, porque eu não estava lá, mas o louvor chegou até aquela mulher e fez a obra ali, né? Ela saiu do quarto, já está indo para a igreja, inclusive a gente esteve na igreja dela, e uma bênção de Deus, né? Outro também testemunho, eu estava louvando e uma mulher do outro lado da rua pediu para me conhecer,
Né? Às vezes ninguém vê o que a gente passa, como ela falou, né? Não é só as rosas, tem os espinhos também. Tava cantando na minha igreja, uma mulher da rua ouviu, falou assim, eu posso ouvir? Aí falou com uma amiga da minha mãe falou comigo e eu cantei pra uma pessoa, eu já tinha até falado aqui no podcast. E cantei, e aquela mulher, ela também estava com medo de ir no médico, né? E através do louvor, vá porque soltou a força, ela teve força de ir no médico, fazer o tratamento e tá curada, né? Porque o que é pra Deus, e o que é pro médico, é pro médico. Então, assim, é muito gratificante. Então, muitos, às vezes, não entendem. Acham assim, esse cantor quer aparecer. Mas estamos levando a palavra do Senhor através do louvor aos corações e vem muitos testemunhos, né? Isso é muito gratificante. E então, esse testemunho é lindo. Jeito, né? Eu sempre falo, de todo jeito a gente tem que aparecer. Como é que você vai ser um cantor e vai ficar onde, meu irmão? Você está exaltando ao Senhor através da sua vida. Tem que aparecer mesmo, tem que levar a palavra de Deus, tem que ir nas ruas cantar. Se for chamado para um programa de televisão, tem que ir, né? Porque tem críticas, muitas críticas, mas temos que levar a palavra do Senhor, né, irmãos? Tem que aparecer mesmo, porque é o nome de Deus que vai ser engrandecido, não é o nosso, mas é o nome do Senhor. Amém? Brilha a sua luz, né? Para que todos possam ver. E só falando aqui mais um pouquinho, Ivan, sobre o louvor, né? Porque muitas vezes a gente escuta assim, mas é só uma canção, é só um louvor. E através de um louvor, olha aí o testemunho que o Senhor ele fez, e através de um vídeo, não foi nem a pessoa pessoalmente falando ali para aquela mulher, né? Para você ver que o louvor ele também tem a importância. Muitas vezes a gente vai em lugar e as pessoas acham que o louvor ele não tem importância nenhuma. Não, mas através do louvor, o Senhor ele curou, o Senhor ele levantou uma pessoa, tirou ali de uma depressão, porque nós sabemos que depressão não é brincadeira, não é frescura. Eu já passei por uma síndrome do pânico e eu sei como é que é, né? Não cheguei a uma depressão, graças a Deus. E ali o Senhor também me curou. E através de louvores, o Senhor, ele quebranta coração. O Senhor, ele levanta as pessoas. Então, eu quero dizer para você que não menospreze o louvor, né? O louvor, ele serve ali para quebrantar, para preparação de uma adoração. É uma adoração. Muitas vezes, canções que a gente canta é quase que uma oração, né? Você falando com Cristo. Então, saiba que o louvor ele também tem importância para o Senhor, que através de uma canção, o Senhor ele cura, ele levanta, né? O Senhor age da maneira que ele quer, mas que você venha também acreditar que o louvor também é uma parte importante da vida do cristão. Porque o louvor é servir as pessoas, né? É levar a palavra, até autoestima. Você sabia que tem muitas pessoas que não têm uma autoestima? Leva a palavra, até isso o Senhor ele faz. E ele levanta. Levanta do pó e da cinza. Então, louvor é servir as pessoas, levar a palavra aos corações, pessoas que estão tristes, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão no fundo do poço. E o Senhor eu lembro levanta. Que eu orava na minha igreja e eu sempre falava, Senhor, visita os mendigos, né? Falava, eu não conheço nenhum mendigo e sempre estava orando. Era interessante. E aí o que aconteceu? Veio um irmão na igreja e falou assim, irmão, eu sou um ex-mendigo, né? Mas se eu tô aqui foi por causa da oração de vocês, irmãs do círculo de oração. Tá entendendo? Eu entendi o que Deus quis falar pra mim. Eu não tava lá do lado dele. Eu nem sabia mas orava, intercedia. Mas Deus já tinha tocado no coração para orar. E através daquele testemunho eu entendi. Então, às vezes a gente não tá no lugar, presente. Mas vai chegar, né? E tem lugar que a gente não vai estar. E nossa voz vai chegar. Isso também é uma coisa interessante, né? Porque talvez uma falta de compreensão de quem ouve, da questão, quer aparecer, mas quem é chamado por chamado para ficar invisível? Eu não sei. De baixo, quem acende? Tipo, Moisés foi chamado para quê? Moisés estava escondido lá em Midian. Como é que fala? E quando Deus palavra, chamou ele, uma candeia para esconder, exatamente. Debaixo da cama. Deus chamou ele para quê? Vai e fala lá pro faraó. Então, todo mundo que tem um chamado vai aparecer, isso automaticamente. E todo mundo que tem um trabalho quer ser reconhecido. Né? Ninguém trabalha para não ser reconhecido. Isso é um pouco até de infantilidade.
Porque Jacó mesmo, a Bíblia diz que ele lutou com os homens e lutou com Deus. E o que ele tanto lutava para quê? Para ser reconhecido. Né? Porque o pai de Jacó, ele só tinha olhos para Esaú, entendeu? E ele vai lá, ele luta com o pai dele, luta com Labão para ter essa primogenitura, para ter essa bênção. E depois ele luta com o anjo, que ele luta com o próprio Deus, né? Simbolicamente dizendo, ele luta com o próprio Deus. E ali depois o anjo chega para ele e fala: você não vai se chamar mais Jacó, você agora é Israel. Quer dizer, você queria ser reconhecido, agora você está sendo. E é uma luta também. Todo mundo que tem um ministério trava essas batalhas igual as irmãs falaram. O louvor às vezes pode chegar em lugar que a pregação às vezes não chega, né? Às vezes você tá ouvindo uma música e está tocando a alma de alguém que talvez, se você fosse pregar, aquela pessoa não aceitaria. Né? Então tem o seu ministério, tem o seu valor, tem o seu trabalho. Acho que todo mundo deve valorizar o trabalho de cada um dentro da igreja. Quem foi chamado para louvar, às vezes eu falo aqui, eu falo para as irmãs, né? Eu falo assim: vocês foram chamados para louvar, louve. Não se preocupe com outras coisas. Porque uns foi chamado, o Paulo vai falar isso, cada um tem um dom. Se um foi chamado para louvar, louve. Outro foi chamado para evangelizar, evangelize. Outro foi chamado para pregar, prega. Outro é pastor. Outro foi chamado, sabe para quê? Para viver dentro de uma faculdade, lendo um monte de livro. E traduzindo e fazendo literatura. Outro foi chamado para ter uma gráfica, para imprimir. Porque é uma máquina. É igual empresa. O evangelho, para mim, ela funciona igual empresa. Né? Se cada um fazer a sua função e se preocupar com o seu trabalho, no final, quem é exaltado é o nome de Cristo. Agora, se nós ficar muito, ciúme um do outro, porque eu tô aqui, mas você não tá. Mas porque eu tô aqui, aquele não tá. Então não anda. O evangelho Deus chamou cada um para uma função e todos que Deus chamou vão aparecer. Né? Deus chamou para ser o quê? Luz. Tá lendo aqui os irmãos de Jesus que diz: vai para Jerusalém. Né? Então todo mundo tem o seu chamado, tem a sua importância também. Não é que o outro chamado não seja importante, mas cada chamado, como cada remédio, como cada ferramenta, tem a sua função específica. Fala, né? É um corpo e cada corpo, cada membro vai ter a sua função. O braço, a mão, ele tem uma função. O seu fígado tem uma função, não tem a mesma função que a mão, mas todos são importantes para, né, o funcionamento do seu corpo, então, para o funcionamento do evangelho. Não tem como eu ficar cortando a mão e falando, não, a mão não é interessante para o evangelho, sendo que todos têm que trabalhar unidos, né? Unidade. Aí entra outra coisa aqui que eu ia falar, né? Tipo, todo mundo que tem um chamado também tem batalhas. Tem inimigos, né? Ninguém é chamado para viver numa rede que... Eu acho também que é uma ilusão de muitas pessoas. Agora, até falar pros irmãos, né? Porque vê vocês lá. Chegaram as cantoras, e todo mundo quer tirar foto com as cantoras. Eu acho isso uma coisa interessante, pessoal, que é um reconhecimento no trabalho. Todo mundo tá lutando, quer ter o seu reconhecimento. Então você chegou lá na igreja, aí você canta, aí todo mundo quer tirar foto, aí todo mundo quer postar nas redes sociais, né? E talvez muitos não só vê essa parte do glamour e talvez só julgue, mas não vê as batalhas que um cantor tem que enfrentar. Então existem também batalhas. E as batalhas de vocês? Para gravar um CD, né? Se fosse tão fácil gravar CD, qualquer um gravaria. As minhas batalhas foram financeiras, porque se eu tivesse condições, eu tinha gravado do tempo que Deus me prometeu, né? Mas aí o Senhor deu condições, gravamos. E tem muitas coisas, né? No começo pra mim foi difícil, pra mim chegar nas igrejas, né? Porque assim, eu não queria nem falar disso, mas eu vou falar. Porque é um tabu muito grande na igreja falar de dinheiro, né? Porque dinheiro... É do capeta, dinheiro? Igual o Juan tinha falado assim no começo, que a gente estava comentando sobre ministério, e muitos não entendem a realidade. Eu vou ser cantor, mas não vou cobrar nada. Na nossa mente, no começo é assim, mas quando você começa, irmão, a ter agenda, vamos supor, aqui em São Paulo, dentro de todos os estados de São Paulo, aí você vai para Pernambuco, você vai para Bahia, Minas Gerais,
Rio de Janeiro igual, tô indo agora pro Rio de Janeiro. Da onde você vai tirar esse dinheiro? Me diga. Se você se propôs a fazer a obra do Senhor, então vai ter que sair de algum lugar e é da igreja. Então assim, eu vejo muitas pessoas falando assim pra mim, eu vou fazer, mas eu não quero ser igual a esses cantores, não vou cobrar, não tô falando de gente que explora, tá? Eu tô falando do justo. E ali a pessoa fala, eu vou cantar, mas não quero cobrar nada. Eu fico imaginando como é que esse abençoado ou essa abençoada vai chegar na igreja. Igual, tenho minhas agendas estão cheias. Então as igrejas, os pastores têm me abençoado, têm ajudado para eu estar também chegando no lugar, tá chegando na igreja. Tem que chegar apresentável também o cantor, né? Porque não é só combustível, né? E também a gente força a nossa garganta também, né, irmãos? E assim, é uma outra realidade. Quando a gente está dentro, é uma outra realidade. Uma outra visão. A pessoa, ela tem um pensamento. Mas quando você entra para você cantar, vamos supor, eu tenho agenda em Mogi das Cruzes, tenho em Suzano, como é que eu vou chegar lá? Então tem que ter uma colaboração, né, da parte da igreja. E assim, a gente procura sempre também ajudar a igreja, porque a gente sabe que tem igreja que é carente. Então a gente faz da melhor maneira possível. Então muitos não compreendem, né? E tem pessoas, acredite, que falam assim, olha, eu não tenho condições e nem o combustível quer dar. Então como é que você vai chegar na igreja, meu irmão? Então assim, e aí fala do cantor, fala do pregador, mas não sabe a realidade, né? A realidade. Então quando a gente entra, a gente vê que é outra coisa, é outra realidade. Aí você vê que tem louvores pra gravar, né? É um custo, né? A gravadora. Tem um custo. Então no começo do meu ministério, assim, as provas foram realmente assim, o financeiro. O financeiro foi o que foi mais difícil. Aí depois vem aquelas pessoas que não aceitam você, né? Quer barrar o ministério, não querem te reconhecer, né? E vem tudo isso. Aí vem palavras para desanimar, vem as dificuldades, né? Mas aí, na sua persistência, como aquele paralítico não desistiu 38 anos ali esperando a bênção dele, eu me inspiro muito nessa palavra. Então, na sua persistência, Deus ele vai começando a abençoar o financeiro, né? Porque os louvores é para ele. Deus vai começando a abençoar. As pessoas começam a te reconhecer, reconhecer o seu ministério, que você não tá para brincar, que você não tá para querer fama, porque assim, automaticamente o cantor é conhecido assim, quer fama, quer aparecer, quer status. Mas como o Ivan falou, não vê as nossas batalhas, né? Não vê quem que tem coragem de investir tanto. E muitos desistem, né? Muitos chegam até pra vocês, que vocês já falaram pra mim. Como eu faço pra gravar? Aí quando você diz, vai na gravadora, um louvor custa, não vamos falar aqui de valores, mas um louvor custa X. Aí a pessoa desiste porque diz, não, eu não consigo pagar X. Também, porque assim, muita gente fala assim, eu quero ser igual a você, Poliana. Eu quero ser cantora como você, mas quando vê a dificuldade, desiste. Entendeu? Então, assim, quem tá do outro lado não sabe a realidade. Mas aí o Senhor, como eu falo, Deus ele vai abençoando. Deus vai abrindo portas. Aquele problema que era financeiro já começa a desaparecer, né? Porque Deus ele vai abençoando. Vai dando condições, as pessoas vão compreendendo o nosso ministério e Deus já vai colocando em outro patamar, né? Como eu tenho visto muita gente falar, eu não cobro, porque quem cobra posso falar, será? É bom, mas... Quem cobra é prostituta. Porque uma noite de intimidade não pode pagar. Aí eu convido essa pessoa para pegar todas as minhas agendas e cumprir, mas ela não pode cobrar, não pode pedir R$1, meu irmão. R$1. E agora que a gasolina tá cara, Jesus amado. Sem falar que as pessoas também ficam, cadê o CD novo, o louvor novo? Os levitas, antigamente os levitas eram sustentados por quem? Pelo templo. Eles recebiam salário. Os sacerdotes era sustentado por quem? Pelo templo. Aí falar, mas dízimo era frutas, né? Mas a gente tem que entender que as coisas vão mudando, como a gente falou, antes era o CD, a fita, CD, agora é tudo plataforma digital, as coisas vão mudando, né? Como antigamente as pessoas achavam que absurdo a maquininha dentro da igreja. Que absurdo. Só que, gente, eu não pego mais dinheiro. Eu também faz um tempo que, esse dia também, que eu não pego, que eu não vejo dinheiro mais. Nota. Né? Hoje tá complicado.
Eu até tava pensando essas Com esse partes. Pix agora. Eu até tava pensando, eu tava até com dó, porque às vezes as pessoas pediam, mendigo assim, né? Vinham pedir dinheiro e eu fiquei, e agora, meu Deus? Porque eu sempre gostava, quando eu ia fazer curso em Itaquá, eu gostava de deixar umas moedas. Porque eu sempre pedia, alguém pedia uma moeda, eu não gostava de negar, então eu sempre andava com as moedinhas no bolso. Hoje eu não vejo moeda mais. Eu pensei, e agora? Hein? Daqui a pouco os mendigos vão estar com. Faz um pix aqui pra mim, porque. Não, mas entendeu? Então o mundo vai mudando e talvez as pessoas, igual você falou, não compreendam essa parte, sei lá, burocrática. Porque existe a parte romântica. Eu digo que tudo tem uma parte romântica, né? Que a parte romântica é a parte, igual você falou, de cantar, mas você tem que ir lá pra Mogi. Aí depois, no outro dia, você tem que estar em Suzano. No outro dia, tem que estar em Ferraz, Taquá, Fora Arujá. também. Aí outras pessoas te convidando para você ir para outro estado. Só que na sua casa também tem água, tem luz, tem energia, tem um custo. Tudo tem um custo, pessoal. Ninguém vai ser ingênuo dizer que não tem um custo, né? Eu gosto de Davi, porque Davi ele disse assim, quando Golias estava afrontando o exército de Israel, Davi ele também pensou na parte financeira, porque ele falou assim, e o que dará pro homem que matar, né? Esse gigante. E o povo diz, vai casar com a filha do rei e nunca mais vai pagar imposto. Eu gosto dessa parte, nunca mais vai pagar imposto. Então Davi olhou o lado espiritual, um incircunciso que afronta o povo de Israel. Mas ele também olhou o lado físico. Vai casar com a Mas filha do essas rei, pessoas aí que falam isso, não compreende, elas né? não têm também um ministério. Ela canta ali na igreja dela, vai na igreja da cidade, mas ela Do não tem um bairro. ministério como nós de sair, né, com esse compromisso. Não Porque é um entende. compromisso, né? Tem Uber hoje tudo, se você deslocar, tem que. E as distâncias também estão diferentes de antigamente, estão cada E vez até mais mesmo longe, né? Porque a palavra diz, né, pra gente comunicar aos santos a nossa necessidade. Então, às vezes você chega na igreja, a igreja quer você bem vestida, a igreja quer o seu cabelo arrumado, a sua unha feita, porque se você chega lá é, muito, vamos dizer assim, de qualquer jeito assim, né, vamos dizer assim, aí as pessoas já vão virar e falar assim, nossa, essa é a cantora? Será que realmente ela se dedica? será que o ministério tá O abençoado ministério, mesmo? será que realmente é de Deus? Porque as pessoas têm essas coisas. E outra coisa, Van, que as pessoas também não entendem, que a gente, fora as canções, fora todo esse investimento, nós também investimos igual. Eu tenho o meu violão, não é barato, um instrumento não é barato, né? Eu faço as minhas aulas de canto, porque se eu chegar lá, tá, Deus chamou é dom, sim, mas nós também temos que aprimorar, né? E Aprimorar. aprimorar o nosso dom, então a gente tem que buscar conhecimento cada vez mais. E uma aula de canto não é de graça, igual muitas pessoas falam, tu recebeu de graça, né? De graça recebeis, de graça Então não tem dá. nada, gente, nada de graça. Então, toda vez que você vê um cantor, ele se dedica. Eu tenho as minhas aulas de canto, eu tenho meu instrumento, eu tenho que cuidar do meu instrumento. Então, eu tenho minhas aulas também. A Poliana também tem as aulas dela. A Poliana também investe no ministério. Então, não é brincadeira. Quem olha pra gente, como a Poliana falou, às vezes a gente chega nos locais e as pessoas falam, é estrela, quer aparecer. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu quero aparecer mesmo, porque a palavra diz, eu não lembro qual a passagem, mas se eu não me engano é em Mateus, que diz pra gente brilhar a nossa luz perante os homens e a glória é pro nosso Deus que está no céu. Mateus capítulo 5. Isso, Sermão do então, toda vez que você chega no local, que você brilha, não é você, mas você está Mas não é, mas glorificando a Deus, aí entra né? um pouquinho mais, não era o chamado? Você não foi chamado pra isso? Então, é isso que as Tipo, pessoas José não sofreu entendem. tanto pra ser o Muitos quê? falam assim, né? Ah, vai trabalhar, mas É. cantar é um trabalho. E outra, se você for trabalhar numa firma, vamos supor, eu e a Aline, Cadê o a gente seu abrisse tempo uma pro loja, ministério? Vamos supor, né? Mais pra frente Jesus vai Em nome de abençoar, Jesus. porque ainda você é empresário. E vamos supor, se a gente abrisse uma loja por conta nossa, ou a gente fosse trabalhar, como que a gente ia fazer o trabalho de louvar? Não tinha como. Não E tem muitas como. vezes as pessoas pensam que o culto é só... Tá, mas o culto é à noite.
Mas até você chegar em certos locais, por exemplo, quem tem viagens, a cantora Poliana vai para o Rio de Janeiro. Se ela estivesse trabalhando, né, dependendo do trabalho, não tem como Trabalhando ela numa empresa, né? deixar Trabalhando, a não, empresa. trabalhando, vocês já estão trabalhando. Eu sempre falo, cantor é um trabalho, é uma profissão. Pode pegar aí no Google, porque ninguém mais tem dicionário, né? Mas pega no Google, coloque lá. Então, quando muita gente fala, mas tem que trabalhar, cantor é um trabalho, né? É o nosso trabalho. Não pode ganhar nada, mas é um trabalho, né? Então, assim, muitos não compreendem. Não compreendem. Gente, eu não tenho medo de falar. Quem quiser falar, fale. Irmã, tá falando demais. É a realidade, porque é um tabu, a gente não pode falar sobre isso, né? Que é um bicho de 7 cabeças. Mas eu não tô Não sou cantor, eu sou adorador que não cobra nada, que não invisto em nada, então... Porque até Jesus, quando ele não era bem recebido, ele ignorava. A mulher pegou um perfume que era caro, não é, Eva? Um ano de salário. Os discípulos falaram o quê? Tá desperdiçando. Pra quem tá desperdiçando esse perfume aí de alabastro aí? É um ano de salário. E dá aos pobres. Mas esse aí também eu gosto de entender, porque tem os falsos altruístas, como Judas, né? Que as pessoas endemonizam o dinheiro, mas eu queria saber, porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz do mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Mas o dinheiro ele pode ser usado como... Ele pode ser usado para abençoar Jesus, era usado para abençoar o templo, pode ser usado para abençoar você. Quem não quer aumentar o seu salário? Se seu patrão hoje chegasse e dissesse assim, vou te dar um aumento, vocês, não, o dinheiro é do diabo, eu não quero. Todo mundo trabalha por dinheiro, né? Uma vez eu falei, ninguém trabalha por amizade, no caso do Coisa do Mundo. Então tudo tem um custo, tudo tem um custo. E a Bíblia fala também que Jesus, ele foi sustentado pelas viúvas um certo tempo. Sim, agora você... Certo, agora você me fez voltar ao raciocínio que eu tinha perdido. Aí entra essa questão de Jesus, que eu digo, os falsos altruístas, que são Judas. Isso as pessoas já me perguntaram. Por que você dá dízimo na igreja? Por que não dá para os pobres? As pessoas me perguntam essas coisas, eu faço o seguinte, quando alguém me pergunta, por que você não dá o dízimo para a igreja e não dá para os pobres? Porque em tal canto tem um pobre. Eu digo, e por que você não faz? Entendeu? Então Judas, ele não estava preocupado com os pobres. Por que você não pega 10% do seu salário? Ninguém está te impedindo, não precisa de governo. Pegue 10% do seu salário e doa para os pobres. Quem está te impedindo? Então tem gente que ele está tão incomodado que você está dando 10% para a igreja e ele não faz, ele quer de certa maneira barrar. Mas ele poderia fazer para os pobres. Quem está impedindo ele? Também que você me fez lembrar, porque assim, quem abençoa o nosso ministério não está preocupado. Eles dão com alegria. Dão com alegria. Satisfeito, ainda os convites renova todo. Aí às vezes o cara não quer. Abençoa, né? Quem nos abençoa. Porque às vezes a pessoa não quer abençoar, né? Porque a gente tem que abençoar a igreja. Sim. Ninguém tem que ser ingênuo. Que nem ela falou, é um trabalho, gera custo, é um sacrifício também. Então quando eu posso, eu também contribuo. Tem que chamar, tem uma festividade, tem que chamar um irmão, tem que pagar o Uber. Vamos fazer. Dá pra fazer? Dá. Entendeu? Se não dá, também não dá. Esse mês não deu, tá todo mundo ruim, tá quebrado, então não vai dar. Mas esse mês dá pra trazer um irmão de fora? Dá pra dar tanto? É quanto? O Uber dele é tanto. Tem como dar uma oferta pro pregador, pro cantor? Irmão, a gente tem que fazer isso com alegria, né? E não temos que ser igual o Judas, dizer, mas e os pobres? Não é que a gente não pensa nos pobres. Né? Que a mulher gastou ali um salário de um ano para ungir Jesus. Mas se a gente pode fazer pela igreja e pelos pobres, façamos pelos dois. Quando a gente também tem condição de fazer. Na igreja, e não ficar com essa falsa caridade de gente que não... Os fariseus. Farisaísmo, porque é uma falsa caridade, é uma falsa... Entendeu? Mas é igual a Poliana falou, quando a pessoa gosta, ela não se importa. Ela faz com amor. Eu vejo que os que mais fazem é os que menos reclamam. Eu acho que quem abençoa assim, um cantor, um preleitor, ele entende que naquele momento ele está abençoando um servo do Senhor e que ele também sabe que Deus, ele vai abençoar ele cada vez mais, né? Não é o fato de, eu vou abençoar porque Deus vai me abençoar. Mas ele sabe que ele está fazendo a própria obra do Senhor
crescer cada vez mais, né? Porque quando um cantor é abençoado, ele traz novas canções, novas vidas são alcançadas através das canções. Então, ele entende que, ao abençoar um cantor, ele está abençoando o reino de Deus, não somente, né, a pessoa, mas abençoando alguém do reino de Deus. Não lembro onde está escrito, o Senhor fala que aquele que der até um copo de água para os seus pequeninos, né, o Senhor ele tem recompensa. Então, eu creio que quando nós nos colocamos no lugar de um cantor e abençoamos, o Senhor ele tem uma recompensa para cada um de nós. Aí também tem uma coisa interessante, né? Porque a bênção, que nem vocês são cantora, vocês gravaram, vocês conseguiram. E várias dificuldades, né? Tanto os de dentro como os de fora. E muitos tentam, mas quando vê esse problema, porque vai pelo lado mais romântico, não é que o lado romântico, pessoal, que eu falo, para que as pessoas entendam, é o lado bonito de você chegar lá na igreja, cantar e todo mundo. Esse é o lado romântico. Ou você pregar também. Eu sou um cara que eu gosto de estudar. Quem me acompanha sabe. Eu estudo, eu compro livro, eu tenho um livro importado, né? Agora tá ruim para comprar livro. Por isso que na época que eu tava com a grana boa e tava barato, eu comprei bastante livro importado. Hoje eu não consigo mais. Entendeu? Mas é aquele lado mais romântico de você chegar lá, você dá aquela palavra, mas por trás existe muito sacrifício. Né? E as pessoas, às vezes eu digo aos irmãos, que os irmãos não entendem também isso, né? Existe a dificuldade. Eu gosto muito de uma passagem que me inspira bastante, que é de Caleb. Eu falo isso, as pessoas que me conhecem sabem que Caleb, isso serve até para você que tem algum chamado, seja de cantar, seja de pregar, seja de, sei lá, ser um advogado. Eu acho que tudo, de certa maneira, é um chamado de ser um advogado, ser um doutor, ser um médico, ser qualquer coisa que você quiser, ou que você tem esse dom. E às vezes existe essa dificuldade. Eu falo mais para os irmãos, que infelizmente hoje eu vejo os irmãos desistindo muito fácil. Né? Às vezes os irmãos contactam aqui, irmã, como eu chego em tal canto? Aí você diz, você tem que pegar essa rota. Só que a pessoa vê a dificuldade, ele usa essa carta do baralho, entre aspas. Quando Deus quiser, eu vou chegar lá. Eu acho que também tem um certo pensamento que as pessoas pensam assim, Deus me prometeu que eu vou gravar um CD, então eu vou ficar de braços cruzados, porque Deus me prometeu. Sim, aí agora vai entrar a conclusão do... Eu acho que mais pelos ensinos. Não, se Deus prometeu... Vai cumprir, eu não vou fazer nada. Você tem que fazer a sua parte, né? Depois eu vi que eu tinha que correr atrás. Também tem essa parte. Eu tinha que pegar o meu dinheirinho e investir. Exatamente, você tem que plantar. Senão a promessa nada ia se cumprir. Eu acredito sim, que quando Deus quer, tem pessoas que... Eu já ouvi testemunho de um dono de gravadora ir na porta e dar. Mas é raro. É verdade. É raro, né? Exatamente. Mas é porque também as pessoas querem... Deus me prometeu, mas elas também não vão querem... ter dificuldades. Sabe, fazer Já aquela... que é Deus, não vai ter problemas. Aquela vontade de persistir, como a Poliana já tinha falado. Se você não persistir, você não vai conseguir, porque vai ter dificuldade sim, e às vezes as dificuldades vêm, eu acredito assim, que até mesmo Deus permite para ver se você realmente vai seguir aquilo. Porque Deus também diz, né, eu vou endurecer o coração de Faraó. Então. Ele disse que é ele que vai endurecer. Às vezes até todo mundo vai ser contra você. Se você não acreditar no seu sonho, quem vai... Eu já falei isso para um irmão uma vez. Que ele tinha um testemunho muito bonito, né? Que ele dizia, Deus me libertou das drogas. E ele falava isso sempre, Deus me libertou das drogas, Deus me libertou das drogas. E depois de um ano ele falando isso, que eu não vi ele falar outra coisa a não ser isso. Eu me lembro que uma vez ele chegou para mim e disse, eu tô me despedindo, que eu tô indo embora e Deus me libertou das drogas. Eu segurei na mão dele e disse, irmão, eu acreditar ou não que Deus te libertou das drogas não significa nada. Quem tem que acreditar no seu sonho é você, né? E às vezes, talvez, muitos desistem por isso, né? O Van não acreditou no meu sonho, eu vou desistir. E se Deus endureceu o meu coração por não acreditar no seu sonho? Porque o soldado, ele tem que ter o couro duro. Aí eu falo uma coisa, voltando aqui à questão do livro de Josué, que eu sempre uso isso como inspiração, e eu falo para os irmãos, que é quando Caleb, quando ele está com 80 anos, igreja, 80 anos, imagina Caleb, ele tinha 40 anos quando foi prometido, quando Deus prometeu, olha, que a terra que ele pisasse o pé ia ser dele.
E ele luta, depois disso, 40 anos em guerras. Imagina você viver 40 anos em guerra, né? E aí ele chega, depois de todas as batalhas, ele chega para Josué, que era o líder lá, ficou no lugar de Moisés. Ele diz assim, Deus me prometeu que a terra que eu pisasse meu pé seria minha. Aí eu gosto dessa passagem. Aí Josué diz assim, tu quer o quê? Aí ele fala assim, eu quero aqueles montes. E diz que o monte tinha gigante. Tinha gigante lá no monte. Aí Josué olha para Caleb e diz assim, sobe lá, derrota o gigante e toma a terra é tua. É dessa maneira. Entendeu? O cara com 80 anos, 85. 45, 85 anos, né? Então o cara com 85 anos disse assim, Não Deus me desistiu. prometeu, hoje é o dia de cumprir. Aí Josué olhou para ele e disse, tá bom, tu quer o quê? Eu quero aquela montanha. Sobe lá, derruba o gigante e toma, a terra é tua. E Josué, ó, entendeu? E se fosse, e tem muitos irmãos que olham pro gigante e olham, ah não, se Deus quiser vai ser minha. Então não vou lutar com aquele gigante. Você acha que o gigante, eles queriam sair da terra deles? Não lutar com aquele gigante. Deus prometeu pra mim, eu vou lutar? Não. Então tudo tem que ter, tudo tem batalha, irmão. Tudo tem sacrifício. Tudo tem, sabe, suor, sangue, né? Que é pra você também dizer assim, olha onde eu tava, olha onde eu cheguei. E assim, É verdade, porque assim, se eu olhar pra trás, como eu comecei, onde eu estou hoje, eu sempre falo, só falta um degrau. Só falta esse último, Jesus. Porque assim, foram batalhas, foram gigantes. Mas quando eu olho agora, meu Deus do céu, eu só tenho que agradecer a Deus, né? então você pensa aí. Acreditou, O começo né? é muita dificuldade. O começo é tenso. Mas depois Deus vai. Eu vou dizer que o começo pra mim, o difícil era que assim, as pessoas olhavam e, nossa, você é cantora? Né? Como você já disse, e o Van também falou. Se eu fosse olhar pra todas as coisas que eu passei assim logo no começo, por eu cantar, por eu chegar nas igrejas, e as pessoas não acreditarem, ou até mesmo olharem torto, não acreditar, criticar, sabe? Se a gente for olhar só por esse lado e não acreditar no nosso chamado, a gente realmente desiste. Porque às vezes, irmãos, quando a gente olha para José, os próprios irmãos de José, né, fizeram aquilo com José. E muitas vezes Deus permite passar por tudo isso, eu acredito assim, para ver se você realmente acredita naquilo que Ele te chamou, né? Porque o chamado é você. Não adianta eu ficar olhando para o meu irmão do lado que me critica, que não gosta da minha voz. Quantas vezes, né, Poliana, a gente escuta, eu não gosto da sua voz. E vai ter outros que vai falar, sua voz é maravilhosa. Sua voz é maravilhosa, eu sinto Deus. Eu já cheguei em igreja, Van, de eu estar cantando, a pessoa cruzar os braços e ficar. E assim, no começo, pra mim, isso machucava muito. Você tem que passar por essa Não pancada vou pra ser aprovado. mentir pros irmãos, isso machuca, existem palavras que machucam, atitudes que machucam. Muitas vezes você chegar no local, sabe, a pessoa tá você e há alguns cantores que foram com você e a pessoa olhar pra você, te menosprezar e olhar pra outro e falar, você sim, você é cantor, você tem uma voz maravilhosa. Então, o que eu quero dizer é que vai ter esse gigante, vai ter o gigante da rejeição, vai ter o gigante de não acreditar em você, vai ter o gigante de barreiras, muitas vezes, a financeira, né? Então, você tem que ter mesmo essa vontade, esse desejo de viver esse chamado, porque o financeiro eu acho que ainda é o menos, vamos dizer assim, o menos difícil, dependendo. Porque se você arrumar um emprego, trabalha... Agora, o emocional, muitas vezes, pra mim, no meu caso, o emocional foi mais difícil. Essa barreira. Cada um vai passar uma prova diferente, né? Porque, no caso, quando eu gravei o meu CD, eu trabalhava, né? Como eu já falei aqui, eu sou pedagoga formada, eu sou formada em psicopedagogia. E então, quando eu saí dessa área, o financeiro para mim não foi o problema de gravar o meu CD, né? Cheguei, graças a Deus, Deus abençoou a minha vida com as canções da cantora Poliana Siqueira, as composições da minha pastora Lúcia, até mesmo a minha primeira composição, né?
do meu primeiro CD. Então, para mim, a maior barreira foi mesmo o emocional, porque eu acreditava naquela ilusão. Por que eu tô falando isso, Van? Porque às vezes a gente acredita que porque Deus nos prometeu e somos, né, cristãos, que não vai ter essa barreira de Não vai ter, rejeição. né? Mas eu me fez lembrar de José, porque José, a rejeição já era dentro da casa de José, né? Os irmãos. José, Jesus, Paulo. É mesmo. Jesus fala, até o meu esposo fala, mas você tem que aceitar isso, que o profeta de casa Não tem não honra. tem honra, né? E isso é muito difícil de você aceitar. Jesus que falou. Porque, e mesmo Jesus falando, né? A gente vendo que Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado dentro da família, né? A gente vê que ali Jesus fala que não fez muito milagres pela incredulidade, porque não acreditaram também. Então, isso vai acontecer. E eu perdi meu raciocínio, mas eu vou concluir com uma coisa. Você não pode Mas desistir, você vai vencer. porque vai vir esses gigantes na sua vida. Você tem que persistir. Você tem que continuar, tem que acreditar. As coisas muitas vezes não vão acontecer do dia para a noite. A gente tem sim esse sentimento de vai acontecer, mas tenha um tempo determinado Acho que é para todas porque as coisas. acho que é porque quando a gente começa, todo mundo que começa Começa na começa emoção. adolescente, na fé. É. Nós somos adolescentes na fé. Então chega muito ingênuo, né? O Sim, adolescente a gente ele chega muito sempre é ingênuo. muito ingênuo. Aí depois de um tempo que você vira A emoção adulto, é né? muito grande. É você muita chega emoção naquela- e pouco. É o primeiro amor, assim, vamos dizer assim, que você Exatamente. chega muito, sabe, vai acontecer. Mas depois que você chega lá e que você tá lá e as pessoas dizem assim, eu não tenho essa sorte. É verdade. E assim, como a Poliana falou, Você tem sorte. Eu não tenho essa sorte. hoje eu vejo a minha evolução, assim, de quando eu comecei minha primeira canção para agora, a minha canção de agora, meu single, ele vem, né? Até mesmo nas minhas composições, e eu vejo Deus trabalhando, eu vejo cada dia a evolução. Então, isso também é muito gratificante e faz com que você cada vez tenha, né, aquele amor, aquele desejo de continuar. Então, não desista, porque eu não vou mentir para vocês, irmãos, como o Van falou, a parte romântica é muito linda. É muito lindo. Mas também vai vir os gigantes, vai vir o vale, vai vir a provação, né? Deus, muitas vezes, ele prova a gente. Mas a gente deve continuar, né? Persistir em oração, pedir a Deus força e graça para continuar o chamado e que o Senhor venha nos guiar cada dia mais, né? Na sua presença para fazer a vontade do Pai, viver o chamado. E não desista pelos gigantes, né? Pelos vales, pelas afrontas, pelas palavras. Não, olha o objetivo. Continue. Seja olhe como uma para o flecha. alvo que é Cristo. Seja como uma flecha, eu falo. Olha o objetivo. Seja Segue como o uma alvo. flecha. Você chegar lá, aí você vai desfrutar de uma terra que emana leite e Leite e mel. Mas mel. aquela terra que emana leite e mel, para você desfrutar dela, Vai ter o gigante. nos vales vão ter carros de ferro e nas montanhas vão ter gigante. Mas você quer? Seja como Josué e Caleb. Tenha fé, perseverança. Acredite, né? Tem uma música que fala isso. Falou, é verdade. Não é os outros que tem que acreditar. É É. você. Você que tem que acreditar no seu potencial, naquilo que Deus colocou na tua mão, né? Serve não só para cantor, né? Mas para quem tem Pra tudo. Pra tudo na nossa vida, né? Pra cantor, pra Se você não pregador. acreditar em você, quem vai acreditar? Exatamente. É igual às vezes eu falo assim, o melhor hino Se que você não tem, acredita no seu gente, ministério, não é como- menosprezando ninguém, mas eu falo que o melhor hino que tem é o meu hino. Eu falo, aqui em casa eu escuto, eu falo, o melhor hino que tem é o meu hino. Porque eu sei o que eu passei, eu sei, né, o que eu vivi, cada um de nós sabe, né, nós cantores. E, como o Van falou, e a Poliana também, nós temos que acreditar que Deus é na nossa vida, que realmente Deus te chamou para algo, né? E não só, como o Van falou, não é só cantar, não é só pregar. Deus tem chamado advogados, Deus tem chamado Tem. médicos, tem chamado muitas pessoas, porque, gente, nós somos os cristãos, nós temos que estar em lugares de destaque, nós temos que estar em locais de leis, porque como que a gente vai lutar pelo evangelho se a gente não tem essas posições, né? Então, não é só o ministério, como o Van falou, de cantar, de pregar,
mas também que a gente venha entender que o ministério serve também na vida, né? Então, você que tem o sonho de ser advogado, vá ser advogado. Você que tá ali Ser na professor. política para ver leis, para lutar contra, né, as leis que querem colocar contra a família, contra a Bíblia. Então, você tem que estar em locais de destaque. Nós não estamos para estar dentro de uma cúpula, mas igrejas chamados para fora, né? Então, esteja em local de destaque, sim. Acredito que o seu chamado, que Deus tenha te chamado. Acredite em você, né? Como a Poliana falou. Se a gente não acreditar em nós mesmos, aí fica complicado, né? Porque Deus vai olhar e falar Se assim, não mas eu acredita, acredito em você e você não se acredita, você minha não filha? acreditar que Deus te chamou, quem vai Aí não vai acreditar, pra né? frente. Então, Aí, exatamente. Tem muito chamado, até um celular mesmo. Às vezes a pessoa tá ali fazendo programação e o cara, mas isso aí influencia o quê? no quê? Mas hoje em dia você tem Bíblia, você tem aplicativo, você tem, né, igual nós, todo mundo aqui tem uma Bíblia no celular, Celular. procura aqui o versículo, né? Alguém teve que ir ali estudar programação e pensou, mas isso no reino de Deus vai influenciar em quê? Hoje influencia. Hoje você tem É Bíblia, igual né? as pessoas não acreditam que a internet, eu vejo minhas redes sociais, né? Eu posto tudo sim, eu posto a minha vida, eu posto sobre a minha família, mas eu também, o meu intuito é sempre levar uma palavra, um versículo, uma reflexão, uma palavra de ânimo. E uma vez eu escutei assim, ai, as pessoas usam a internet pro lado ruim. Não, amados, nem todos. Porque eu creio assim, Van, se hoje Paulo tivesse aqui, o meio de Ia evangelização ser de um Paulo youtuber. ia ser a Paulo internet, ia ser um youtuber. né? Canal do Então, Paulo. as pessoas não acreditam que através de redes sociais também a gente leve a palavra. Então, a gente leva sim a palavra, leva o louvor, né? Não é só você falar assim, não, você só tem que viver na rede social. Não, aí não. Aí você tem que saber como usar, né? E como É uma administrar ferramenta, isso. né? É uma Você que ferramenta, usa né? ela. Você vai para a igreja, tem que ir para a igreja sim, porque a palavra diz que nós temos que estar no corpo, como que é, Van? Agora Corpo me de fez. Cristo O corpo de conectado. Cristo conectado, que é a igreja. Mas as nossas redes sociais também são utilizadas, é uma ferramenta para levar a palavra do Propagar o Senhor. evangelho, né? E esse chamado muitas pessoas têm, né? De levar também através das tecnologias que a gente tem, né? Às vezes as pessoas entendem que ser cristão é viver dentro de uma cúpula. Um mosteiro. Não, é uma cúpula, a gente não se mistura aqui, a gente não faz isso aqui, a gente. Mas, amados, nós temos que usar a tecnologia do mundo para glorificar o Senhor, né? Muitos pegam as tecnologias para levar coisas ruins, mas nós temos que pegar a tecnologia também para levar a palavra do Senhor, as coisas do Senhor, porque quando a gente fazemos isso, nós estamos glorificando ao Pai. Então entenda que glorificar o Pai não é só você estar na igreja, você viver um chamado, né, como eu já falei, cantar, pregar, mas em toda a sua maneira de viver, De viver. né? É igual a tecnologia também, porque às vezes a pessoa não sabe o que é tecnologia. Por exemplo, o cara que inventou o papel, né? A Bíblia depois foi usada para fazer o que? Bíblia. O rapaz lá que inventou a imprensa. Depois foi usado para imprimir Bíblia. Então a tecnologia ela também sempre foi contribuída. As pessoas podem. É uma ferramenta, pode ser usada para o mal ou pelo bem, né? Sim. Então que nós utilizamos para o bem para a propagação do evangelho. Agora, inspiração de cantores. Quais eram os cantores que vocês gostavam aí no início da carreira ou na infância? Cassiane, né? Não tinha Cassiane. muita opção. Não que eu amo Cassiane, peraí. Aí, Cassiane, um Mas eu abraço falo aí. assim, não tinha opção de muitos cantores como hoje. Hoje a gente tem Tem bastante, né? Aí, Eu acho que era acessibilidade, não, Polly? Que não sei. tinha muito, assim, Eu sei que foi acesso. Cassiane estourou. Aí logo veio o CD, né? Para sempre, eu acho. Eu não lembro direito. Aí depois. Aí foi todas as cantoras quando eu vim pra cá, né? Pra São Paulo, aí já tinha acesso a mais cantores. Eu acho que era isso mesmo. Aí tinha a Helene de Jesus, tinha a Lauriette, comecei a conhecer outros, Novo Som, que eu amava, Novo Som. Aí depois, agora, né, eu gosto muito da Damares e da Eula, que eu amo de paixão. E cantou Gerson Rufino e alguns aí.
Mas minhas cantoras preferidas é a Damares e a Eula. Tanto é que eu canto no estilo, não canto igual, porque eu acho que a gente não tem que imitar, né? Mas são inspirações pra mim. Então, assim, meu estilo é pop pentecostal, adoração, nesse estilo. Que é que eu me identifico, né? Bom, Não. quando eu comecei a cantar, assim, que comecei, né, a interagir mais nessa área de louvor, as canções que eu conhecia era Estila, Damares também. Eu gostava muito da Bruna Carla, né, na época que eu comecei o ministério, quando eu comecei a estar na igreja. E depois, hoje, eu gosto muito, assim, tem várias inspirações, mas eu acho que hoje é mais. Eu tenho a Ruth Daiane, que eu gosto muito dos louvores dela. Canção e louvor, nossa, eu gosto demais, então é uma inspiração. Até mesmo nas minhas composições, e como a Poliana disse, a gente não copia, né? Nós somos inspirados através dessas canções, desses estilos musicais. Então eu gosto bastante da canção em louvor de Daiane. Ainda gosto da Cassiane, né? Não conheço muito os trabalhos antigos da Cassiane, de antigamente, né? Mas na época eu escutava, tem até aquele louvor dela, o noivo vem, sim, ele vem para buscar a noiva. Aleluia. Então, eu gosto muito, né, dessas canções dela. E é uma inspiração pra É gente. porque assim, quando eu fui gravar meu CD, né, o produtor falou assim, olha, quem você gosta, se inspira. Eu falei, eu gosto da Damares, né? E aí ele falou assim, então, a gente tem que ir pro esse O estilo estilo que você mais pentecostal, gosta. mas você não pode parecer com ela. Porque É, quando alguém escutar o seu louvor, não vai falar, olha, parece a Damares. Não, alguém tem que pegar o seu louvor e falar assim, é a Poliana Siqueira, é. entendeu? É Então, a assim, sua são pessoas que identidade. a gente se inspira nela, só que não imita, né? Porque alguém vai olhar e falar assim, olha, o adorador. Gente, vocês podem pegar o louvor adorador, todo mundo vai falar Poliana Siqueira. Não vai lembrar da Cassiane e da Damares, entendeu? É como ela falou, Eu, nossa É a identidade, né? nossa Nosso outra identidade. coisa estilo. interessante é que vocês estão dizendo assim, me inspirei na Cassiane, me inspirei na Damares, me inspirei, que foi o que a Aline falou, Canção em né? louvor de Canção em Daiane. louvor. Você já imaginou que hoje talvez tenha alguém se inspirando em vocês e daqui a um tempo essa pessoa vai crescer, vai ter o seu CD, vai dizer, eu me inspirei em Poliana Siqueira, me Então, inspirei em Aline As pessoas sempre Eliane, falam, né? Eu me né? inspiro muito em você. E é gratificante as pessoas Então, falarem isso. falando nisso, um dia eu tava. Deus que me perdoe, falando, Jesus, eu vou parar, porque como fala da dificuldade, né? Eu falei, Jesus, eu vou falar. Falei pro meu esposo, aí ele falou assim, você tá murmurando. Eu falei, não, é porque tá muito difícil, né? E ali, olha, acredite, eu tava subindo um escadão aqui perto da minha casa. Quando eu chego, ele recebe uma mensagem. E eu falei isso de verdade, eu não tava brincando. Eu falei, Jesus, vou parar, tá muito difícil. E quando eu cheguei em casa, ele falou assim: olha que mandaram pra você um áudio de um pastor falando: olha, minha filha falou que se inspira na Poliana e quando ela crescer, ela quer ser igual ela. Ali quebrou meu coração. Eu falei assim: Jesus, a gente não pode nem desistir, porque É. tem pessoas que Se inspira olham na para gente. nós, se inspiram em nós. E ali outra moça também falou assim: irmã, cantora Poliana, você é um exemplo e você é uma inspiração para essa geração. Ali quebrou meu coração, né, gente? Falei, Jesus, vou parar não. A gente não pode nem parar, porque tem pessoas que também não falam, É. mas elas olham pra E se gente inspiram. e vê Deus na gente, né? Então isso é muito gratificante. E, né, alguém falar assim, você é uma inspiração para essa geração, pra mim ali quebrou meu coração, né? Uma benção. A gente que faz as nossas escolhas também, né? É verdade. Eu vejo muita gente falando assim, porque eu escolhi o caminho errado, porque eu não tinha, como que fala, oportunidade. Não é isso. A vida é uma escolha. Então eu escolhi servir a Cristo, eu escolhi doar a minha vida para Jesus, né? Muitos falam assim, como muitos falavam, você é crente por causa do pai e da mãe. Da mãe. Sim, eu me desviei um tempo, não queria, por um tempo, não quis o que Deus tinha na minha vida, né? Tempo de adolescência. É uma Mas fase quando mais voltei pra difícil. Jesus, voltei com tudo. E ali
foi provado e comprovado que é o meu ministério, é o meu chamado, é levar a palavra de Deus aos corações, né? Porque a gente está para servir as pessoas. A gente está para servir no Evangelho. E ali, muitos falam, olha, você realmente serve a Cristo de coração, você realmente é crente, eu me inspiro em você, eu acompanho o teu ministério. Esse dia eu fui numa igreja e a moça cantou o louvor todinho, até postei. Eu nem sabia que ela conhecia o meu louvor. E ela cantou todinho o louvor adorador. Então assim, fiquei bem emocionada, né? Porque no começo, como foi falado, é difícil, ninguém nem cantava, não queria nem ouvir seu hino. Na verdade, ninguém nem quer nem ouvir o seu hino. Mas depois o Senhor ele vai abençoando e hoje é gratificante. Tem honra, né? O Senhor tem honra. Hinos, como vocês fazem para compor? Vocês pegam de outros compositores? Eu tenho que ver a inspiração. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, agora eu vou sentar e fazer um louvor. Não funciona pra mim assim, né? Mas já tem gente que senta lá e faz um monte de louvor. Então, pra mim tem que vir a inspiração, né? Tem que ler Bíblia, orar, pedir a Deus, ter uma linha de raciocínio, o que é que você quer passar, transmitir na mensagem, o louvor. E é isso, ó. É agora que eu tô louvando de 2 compositores. Tô aí negociando o terceiro, né? Mas sempre, geralmente, a minha composição da minha mãe tem do meu pai também. E tem do Van também, mas ele não quer me dar o louvor. É um de arrepiar os cabelos aí da vida de Jesus. E aí, Van, libera a canção, Van. Isso aí tá. Não dei pra ninguém. O grande dia. Como que é? O grande e terrível dia do Grande Senhor. terrível dia do Senhor. É de arrepiar. Tá vendo? O Van escondendo os talentos dele aí, Desviado ó. vai voltar correndo. Bom, eu confesso que assim, algumas pessoas já mandaram mensagem inspirando, falando, né? Você é uma inspiração. Já escutei dos louvores, mas também já escutei sobre tocar o violão, né? Eu já contei aqui uma vez como eu comecei a tocar violão. Eu tinha um sonho muito grande de tocar um instrumento, né? E eu não fiz. Na verdade, eu fiz umas aulas com alguns professores, porém a cabeça não desenvolvia de jeito nenhum. E eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, eu preciso, né, aprender a tocar violão, me ajuda. E o Senhor, ele me ajudou. Eu fui atrás também, que de braço cruzado o violão não vai tocar sozinho. E pessoas, sabe, mandam mensagem e elas falam, nossa, você é inspirador quando a gente vê você tocando, porque eu também tenho um sonho de tocar. E eu acho isso muito lindo que o Senhor permite na nossa vida, para a gente ver também que tudo que a gente passou para conquistar, sabe, vale a pena você lutar. Então, quando pessoas chegam e falam, um dia eu vou tocar, isso alegra muito o meu coração. Saber que você tá ali, sabe, inspirando pessoas, e às vezes pessoas que você nunca viu na vida. Te mandam mensagem, eu recebo mensagem no direct, às vezes pelo WhatsApp também, alguém que manda, minha colega mandou isso aqui, que viu você em tal lugar, na internet, e alcançou o coração, sabe? Então, isso é gratificante pra gente, saber que a gente inspira pessoas pro lado do bem, pro lado de Cristo, né? Porque, às vezes, irmãos, nem sempre a nossa canção ou o que a gente faz vai alcançar outro cristão. Às vezes, alcança alguém que ainda não conhece a Jesus. E você fica feliz por aquilo, porque você sabe que aquilo que você está vivendo está glorificando o nome do Senhor, né? Está alcançando vidas. E sobre compor, eu já sou bem diferente. Muitas vezes acontece, o Senhor tem um mistério muito grande dos hinos na madrugada. O meu esposo fala assim, eita, quando eu vejo ela acordada de madrugada com o celular, eu já sei. Ele até brinca com o Van, que ele fala, Van, Aline as madrugadas, né? Então, às vezes o Senhor me dá apenas um trecho e é claro, vou ler a Bíblia, porque sem a Bíblia não tem como você falar de Jesus, sem você conhecer Jesus. E aí o Senhor muitas vezes me inspira de ler um livro, agora mesmo minha última composição, eu li Ezequiel, e o Senhor deu, acordei de madrugada, o Senhor deu o hino todinho. E às vezes acontece de mandar eu ler o livro, aí eu vou ler o livro, vou entender, procuro em dicionários, procuro, sabe, comentários e busco, né, também em oração,
E o Senhor, ele às vezes dá metade de um hino ou apenas um refrão, e aí eu tenho que desenvolver o hino, como a Poliana falou. Às vezes vem só o sentido, a mensagem do que você tem que passar, né? E o Senhor assim vai abençoando. Essa minha última canção, ele vem... O Senhor, ele fez eu ler o livro de Mateus, eu li o livro de Mateus, eu li Apocalipse, qual mais que eu li, meu Deus, não lembro agora. As duas. E a próxima que eu vou lançar também, quando Jesus está na casa, o Senhor me fez ler o livro de Marcos, né? Então, às vezes, não vem assim no mesmo dia, no mesmo momento. Às vezes, o Senhor, ele faz você ler aquele livro, né? A passagem bíblica, e aí eu começo a meditar, começo a pedir o Senhor em oração. O Senhor mostra, né, a inspiração que o Senhor quer passar. Às vezes também tem canções que o Senhor me dá através de uma experiência que eu passei, né? Tem uma canção que eu tô muito, assim, impactada com a letra. Eu confesso aos irmãos, porque a gente também fica, amados, impactados. Mesmo nós mesmos escrevendo, o Senhor, ele fala primeiro ao nosso coração e depois aos demais corações, né? Eu passei ali por uma situação e eu chorei, e na madrugada o Senhor, ele falou comigo como resposta a essa canção, e eu sou muito grata a Deus por todas as composições que ele tem dado. Já aconteceu de eu ler um livro, né, o livro de Salmos, Salmo 116, e na hora vinha uma inspiração e eu escrever a canção. Então, eu acho assim, cada um tem, né, a sua experiência, a sua forma de compor e a sua forma também de inspirar pessoas. Às vezes as pessoas olham para você e se inspiram só pelo fato de você ser uma pessoa boa, né, educada. E é muito gratificante quando a gente recebe esse feedback, né, que o Senhor permite as pessoas falarem pra gente que nós somos inspirações. Também a gente vive também, né? Isso, é o mais importante, né? Vive uma enfermidade, uma dificuldade, e Deus dá ali a canção. E vocês estão trabalhando em alguma nova música? Por enquanto eu vou ficar no Adorador. Mas tem novidades mais pra frente, né? Mas por enquanto vou divulgar o Adorador, que é o single, o novo, né? E mais pra frente a gente vai divulgar outros louvores. É isso aí. A gente tem trabalhado, eu lancei agora o Ele Vem, mas tem algumas composições já sendo trabalhadas, né, em arranjos, em tudo mais. Também tem novidades mais pra frente. E o Senhor vem nos abençoando e vamos que vamos, né? Não podemos parar. E eu creio que essas novidades vão alegrar também muitos corações, não só o nosso, né? Porque o Senhor, ele nos alegra quando a gente tem um trabalho novo. E por enquanto eu também vou ficar aí no Ele Vem e algumas outras canções que eu sempre toco aí quando eu saio com violão, né? Apresento às vezes algumas canções. Agora eu lembrei, a Poliana falou sobre o que a gente viveu, né? E tem uma canção, uma composição que nós tivemos contato com uma pessoa que teve Covid na época. E aí essa pessoa, ela não sabia, na verdade, que ela estava contaminada, e ela veio aqui na minha casa. E logo depois o meu filho teve alguns sintomas, né? Teve febre, teve dor de cabeça, e a gente ficou muito assustado. E quando a gente estava levando ele no pronto-socorro, que ele estava muito mal, eu falei assim, Senhor, eu sei que muitas vezes a gente tem que passar por algumas situações difíceis, né? E que o seu nome é glorificado, mas não deixe que o meu filho esteja com Covid. E aí, enquanto eu estava indo, entrei no carro, o Senhor, ele falou assim comigo, passamos por lutas, passamos por provas, mas Deus conosco está. Ele é livramento, é a provisão, é o leão da tribo de Judá. Deus conosco, Emanuel, ele é o guarda de Israel. Deus conosco, Emanuel, em todo tempo comigo está. E ali eu entendi, né? O Senhor, ele falou comigo através dessa canção, porque a gente pode passar por dificuldades, mas o Senhor, ele está conosco.
né? Deus conosco. Então, ele falou comigo naquele momento, não temas. Se ele estiver com Covid, eu sou livramento. Se ele não estiver, eu também sou livramento. E eu estou contigo em todo o tempo. Então, às vezes, algumas composições, ela vem por experiência conosco, que a gente também pode passar essa experiência para outras pessoas, né? Experiência de uma cura, experiência de um livramento. E em todo o tempo o Senhor está sendo glorificado através das nossas vidas, através daquilo que nós passamos. Então isso traz também gratidão e faz com que também as pessoas venham ser edificadas, né, na fé. Não percam a fé, que tenham fé que o Senhor ele pode fazer todas as coisas. E é isso. E aí, sonho pro futuro, onde vocês querem chegar agora? Será que eu posso falar? Pode. Sonhos? Onde vocês querem chegar? Que nós não podemos falar. Onde vocês querem chegar? Qual? Eu quero chegar nos Estados Unidos. Aline Eliane. Eu não posso falar meu sonho. Vai deixar aí oculto. Meu sonho, assim, não, na verdade, eu Pode acho ser que sonho de trabalho, de o lugar. meu sonho, assim, que eu tenho sonho, sim, é de chegar a como que eu posso dizer? Um nível do meu chamado, da minha profissão, né? Um nível que eu me sinta mais à vontade, uma gravadora, que eu venha crescer, né? Cada vez mais. Chegar numa gravadora. Que a gente venha crescer, sabe? O nosso sonho é que a gente venha estar sempre na presença do Pai, nós, a nossa família. Eu acho que o nosso sonho maior é esse, nós estarmos bem na presença do Pai, fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado e cantando, né? Porque, como você disse, é uma chama que arde dentro de nós. Então, toda vez, o nosso sonho é sempre estar trazendo um novo trabalho, sempre alcançando novas pessoas através do louvor e edificando a nossa vida cada vez mais em Cristo, até o dia que o Senhor ele vem nos buscar. Mas acho que o nosso sonho maior é que estejamos bem, né? Financeiramente, a nossa família abençoada, com a nossa casinha, com os nossos sonhos, os nossos projetos realizados. Eu creio que cada um de nós temos projetos e sonhos, às vezes diferentes, às vezes iguais, mas que venhamos sempre realizá-los, né? Concretizar os nossos projetos. Então, o meu maior sonho é esse. É bem complicado. Mas vamos entrar Então, vamos lá, né? E cadê as gravadoras aí? MK, Tudá. As cantoras já estão aqui. Estamos só esperando. Pode cantoras entrar em e contato. compositoras, né? Que compõem seu trabalho. E acho que é isso aí, né? Então, para finalizar, vamos mandar a paz. Aí vocês vão escolher igreja, ministério, pessoa. Eu quero mandar a paz para Igreja Tochas Acesa, Shalom Lecha. Agora Eu quero agradecer, né, todos que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe. Que Deus venha abençoar todos nós que estamos aqui. O Ivan, a cantora Lina, o Tássio, que se propôs, né, de estarmos levando a palavra de Deus, falar desse tema também sobre cantores, que muitos têm, assim, uma dificuldade, não sabem a realidade. Hoje a gente trouxe um pouquinho, né, porque tem muito mais ainda. E que Deus venha abençoar todos os ouvintes, todos que estão assistindo, todos que acompanham, TV Tochas Acesas. Também que Deus venha abençoar o meu ministério, né, porque tem compreendido o chamado, né, muitas das vezes eu tenho que sair, tem culto na minha igreja, mas vou debaixo da bênção, né, debaixo da bênção da minha pastora Lúcia, da minha igreja, graças a Deus. E que Deus venha abençoar todos, minha família, né, meu esposo, meu filho Samuel, que são uma bênção de Deus. E é isso, agradeço em primeiro lugar também a Deus, né, porque Ele primeiro que acredita em nós, antes da gente mesmo acreditar. É Deus que faz tudo isso, é Deus que sopra o nome, é Deus, Ele é tudo, né? Tudo nas nossas vidas. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me confiado esse ministério de levar a palavra através do louvor aos corações. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Bom, eu também quero agradecer ao Senhor por cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido, né? Pela graça e misericórdia dele sobre as nossas vidas. Eu sou muito grata ao Senhor por todos os dons também que Ele tem nos presenteado. Sou grata à minha família, pelo Senhor ter cuidado,
cuidar cada vez mais meu ministério. E pela igreja também, né, que eu congrego, a minha pastora, que é uma bênção, nos incentiva, né, mulher usada por Deus. E agradecer vocês, meus amados, que têm compartilhado, têm levado também, junto conosco, né, aos corações essas palavras, porque palavras também edificam, né, e a Canal Tochas Acesas foi esse o intuito, levar a palavra do Senhor, né, através do louvor, através da palavra, do ensinamento. E que Deus continue os abençoando e continue aí compartilhando com outras pessoas para que elas venham ser edificadas também, né? Através do canal da Tocha Acesa. E Deus abençoe, e é só isso que eu quero dizer. Ah, e não esqueçam, hein? Entram lá no meu canal do YouTube, no canal da Poliana Siqueira, no canal da Tocha e vamos levando o louvor, a palavra aos corações. Instagram amém? também, né? Vocês estão no Isso, nas Instagram. nossas redes sociais. Procura aí. Logo, logo tem clipe. Olha, clipe chegando, Em né? nome de Jesus. E Shalom Aleichem, Shalom. להתראות. Tchau, tchau.